São João del Rei fica a 182 quilômetros de Belo Horizonte. O tombamento do acervo histórico e paisagístico da cidade ocorreu em 1938. As igrejas têm um interessante e peculiar sistema de comunicação através dos sinos, com informações sobre nascimento e morte, a horários de procissão. Bárbara Eliodora nasceu em 1759, primeira poetisa brasileira, culta e revolucionária. Aos 20 anos, se apaixonou pelo poeta Alvarenga Peixoto e, com ele, dividiu o sonho de libertar Minas Gerais do jugo português. A Casa de Bárbara hoje é sede da Secretaria de Cultura do município. A autora do livro se emociona ao conhecer a casa onde viveu a principal personagem desta história. É uma emoção muito grande estar aqui nessa casa, saber que ela passou por aqui, que ela transitou por esses corredores, entrou nesses quartos. A emoção toca e é como se eu tivesse vivido aqui também, sabe? É como se isso aqui fizesse parte da minha história. Um encontro da autora com a personagem. É um reencontro com a Bárbara, com todos aqueles personagens que viveram aqui em Minas naquele momento histórico tão importante, tão significativo, não só para a história de São João del Rei, como para a história do Brasil, que eles foram visionários e o ideal deles de liberdade eu acho que ainda continua a ressoar por toda Minas e por todo o Brasil. Foi nesta casa que Alvarenga Peixoto viu Bárbara pela primeira vez. Como ouvidor, ou seja, a maior autoridade, né, da comarca e maior autoridade até da colônia, então o doutor Silveira o convidou para vir a um sarau aqui para poder conhecer as pessoas locais, a sociedade, para ele se enturmar. E foi aí então que ele viu a Bárbara Eliodora e se encantou por ela. Ela no início não se encantou muito por ele não, mas enfim, foi daí que nasceu o amor dos dois, foi dentro dessa casa. Olha, essa é uma casa tem uma importância muito grande para a cidade, né? Ela fica no coração do nosso centro histórico e há muitos anos ela, além da casa da família Silveira, que depois foi a casa de Bárbara Eliodora, que recebeu aqui um Inconfidente, né? E dizia que aqui poderia ter sido palco também de reuniões de Inconfidentes, mas com certeza os Inconfidentes frequentaram essa casa, né? Isso nos dá até uma emoção assim, né, de frequentar, as pessoas vêm aqui, ficam emocionadas a respeito disso. E é uma casa que historicamente São João del Rei lembra dela como uma casa da cultura, uma casa onde havia recitais de poesia, apresentações musicais. A cidade é muito ligada a essa questão da música, né, desde a época da Inconfidência. Para historiadores, São João del Rei foi o berço da Inconfidência mineira. Você é uma cabeça de uma extensa comarca, que foi a comarca do Rio das Mortes, né? Criada a cidade em 1714 como comarca, então todo aquele aspecto político forte estava bem voltado para essa região, onde fazendeiros, padres, também ouvidor como Inácio José de Alvarenga Peixoto, estavam a fim de separar o Brasil de Portugal, né? Só de ter esse aspecto político forte vai trazer também casas de fundições, como a Real Casa da Intendência e Fundição do Ouro, que vai ter como símbolo até hoje essa balança que está aqui dentro desse espaço do museu, né? Que vai representar o poder pela sua mão direita que está segurando a balança, e também essa balança vai representar também aquilo que a população via da janela, pagar um imposto a Portugal. E também esse imposto que vai ser retirado aqui nas Minas Gerais, que era enviado a Portugal. Nessa época, os ideais de igualdade e liberdade do pensamento iluminista se espalhavam nos meios intelectuais da Europa. Em pesquisas recentes, a gente entende que esses grandes fazendeiros ricos mandaram seus filhos para a Europa, estudar na Europa, e lá, entre relacionar com os representantes dos Estados Unidos, Thomas Jefferson,
e os representantes da França, advindos da Revolução Francesa e também da liberdade dos Estados Unidos perante a Inglaterra. Então, o objetivo desses estudantes, na realidade, além de estudarem, era formar também um grupo chamado Vendec, que eles pegaram apoio para a Inconfidência Mineira, já que o grupo aqui seria, vamos dizer assim, sem recursos para enfrentar a coroa portuguesa. Com seus casarios antigos e igrejas centenárias, como a de São Francisco de Assis, na Praça Central, a memória do primeiro ouvidor da província, Alvarenga Peixoto, também pode ser lembrada através de objetos, como este lustre de prata doado por ele à Irmandade Senhor Bom Jesus dos Passos. Sim, ele vem, né, de Coimbra, estipulado para a comarca do Rio das Mortes. Por ser uma pessoa de uma capacidade muito grande, não é à toa que ele chegou aqui na região de São João del Rei, né, onde ele vai casar com Bárbara Eleodora, vai ter seus filhos e vai ser, logo em sequência, vai adquirir várias fazendas e vai ser um rico minerador e escravocrata. Só que após a Inconfidência Mineira, né, no degredo, ele vai falecer 2 dias na África de uma febre. O Alvarenga, na verdade, ele deixou a ouvidoria de São João del Rei, que era a sede da comarca, para ganhar mais dinheiro, que o que dava naquela época era ouro, né? Então ele começou a comprar fazendas e minas na região de Campanha, de Minas Gerais, São Gonçalo de Sapucaí, e lá, inclusive, a esposa dele, Bárbara Eleodora, mudou-se para lá, né, juntamente com a família, e lá ela faleceu nessa cidade e ele foi deportado em 1792, e logo morrendo, logo que chegou na África, ele morreu. De São João del Rei, seguimos o caminho dos Inconfidentes e vamos até Tiradentes, em uma das poucas locomotivas a vapor do mundo que ainda rodam em bitola de 76 centímetros. A viagem que leva a Tiradentes é feita a bordo de uma antiga locomotiva americana do início do século XX. O passeio começa na antiga ferroviária oeste de Minas. A partir daqui, é puro encantamento. A Estrada de Ferro Oeste de Minas foi inaugurada no dia 30 de setembro de 1881 por Dom Pedro II. Miranda, qual o percurso original que essa locomotiva fazia? Ela fazia o percurso ligando Rio de Janeiro a São João del Rei e era conhecido como o trem da corte, né? Não era para qualquer cidade da época do Brasil, colônia, império, conseguir trazer uma locomotiva. No entanto, na sua inauguração, quem veio pessoalmente foi Dom Pedro II, Conde de, Princesa Isabel, todos eles fizeram questão de estar fazendo essa inauguração, né, que foi com muito pompa, onde a cidade de São João del Rei toda se preparou para essa grande manifestação que foi a chegada da ferrovia nessa região. No percurso, rios, montanhas, fazendas centenárias, uma verdadeira volta no tempo. A cidade de Tiradentes se tornou um dos centros históricos da arte barroca do Brasil. É a cidade que mais possui construções da arquitetura do século XVIII, como a Casa do Padre Toledo, com esquadrias em cantaria, lavradas e 7 forros pintados com figuras da mitologia grega. Nessa casa morou um dos líderes da Inconfidência Mineira. O Padre Toledo foi uma figura assim, muito marcante na Inconfidência Mineira pelo seu entusiasmo. Ele era, talvez ele fosse o maior entusiasmado com a Inconfidência de todos os que dela participaram. Porque ele lia muito, ele era uma pessoa que veio de Portugal para assumir aqui a paróquia, né, da comarca do Rio das Mortes, e veio imbuído de todo aquele ideal iluminista. Você pode ver aí pelas paredes, pelos tetos pintados, como que ele prezava essa forma de arte, e o racionalismo, a razão, e todos os ideais que vieram do iluminismo. Aqui é uma das salas mais acolhedoras da casa do Padre Toledo. A gente senta e fica olhando o teto, que reproduz os 5 sentidos. Jardel, o que ele quer dizer com essas figuras? Bom,
Cada pranchão desse, ele representa um sentido humano. Então, são casais da mitologia greco-romana que está representando o pensamento iluminista mesmo. Ou seja, o padre, apesar de ser padre, ele tira da tutela da igreja o pensamento e tem um pensamento mais racional, né? Ou seja, os prazeres mundanos, os prazeres terrenos, podem ser desfrutados desde que seja com harmonia. Era assim que o padre vivia, era assim que o padre pensava. Talvez, né, esse pensamento avançado para a época, né, o condicionou para ser um dos líderes da Inconfidência Mineira também, né, junto com os demais. Como um dos líderes da Inconfidência, Padre Toledo recebeu a sentença máxima de morte na forca. Depois a pena foi comutada para exílio perpétuo. Ele foi deportado para Lisboa, onde ficou enclausurado até a morte. É muito bom estar aqui, respirar esse ar que esse padre respirou e essa casa que ele construiu. E uma das frases dele que eu acho geniais, quando ele é preso, ele fala assim, é preferível morrer com uma espada na mão do que como um carrapato na lama. Quer dizer, um padre corajoso, né? Depois da prisão de Alvarenga Peixoto, Bárbara teve a metade dos seus bens confiscados e passou a ser discriminada por toda a sociedade da época. Morreu em São Gonçalo do Sapucaí e foi sepultada na igreja matriz da cidade. A cada toque de sinos, é como se São João del Rei ainda saudasse a heroína dos Inconfidentes.